Voltando então, a gente vai seguir com o Egito. Lembrando sempre, gente, que quem não pegou do início, nós não estamos estudando exatamente estilos, apesar da gente perceber sempre que eu estou percorrendo as manifestações paisagísticas de algumas civilizações, que existe meio que uma demarcação de estilo, sim, dessas civilizações, mas que o que nos interessa é a contribuição dessas civilizações para o que é possível projetar hoje no período contemporâneo. Então a gente vai ver essas diferenças e vai se apropriar delas para o que a gente vai fazer posteriormente em projeto. Então, nesse sentido, interessa para a gente conhecer um pouquinho também da cultura e de suas manifestações. Os egípcios, eles também eram povos que tinham uma característica bélica muito forte e eles não tinham uma cultura paisagística muito rica. Então, o que acontecia, na verdade, de mais forte na sua manifestação era mais o cultivo de subsistência. Nesse sentido, o paisagismo parecia muito mais com um cultivar de agricultura, e a sua estatuária, que era bastante forte e que para a gente vai somar como manifestação paisagística. Então, a filosofia de vida dos egípcios era muito baseado no fato de que a Terra era um momento de transição, né? E que existia um período que seria eterno e que seria semelhante ao que a gente tem hoje, que ia acontecer após essa reencarnação. Então, normalmente, o que se projetava de jardim se pensava que seria utilizado no futuro, então se projetava para a sua reencarnação. Então, normalmente, os templos é que tinham algum tipo de trato. Outra coisa que a gente vai perceber, que vai ficar como característica, é a vegetação que se acomodava ao clima do rio Nilo e das suas margens. Porém, a gente vai perceber também que algumas características faziam com que eles modificassem os locais por conta dessa instabilidade do período de cheia e do período de seca que acontecia no rio Nilo. A estatuária, ela ia ser muito ligada nos seus deuses e com esses motivos que iam transitar entre da mesma forma lá que a gente viu lá nos povos babilônicos, ia transitar entre a estatuária humana e animal. Então eles têm uma característica muito zoomórfica, mas no caso dos egípcios, porque os seus deuses tinham características zoomórficas. Então, na verdade, eles iriam retratar os deuses mais do que essa coisa zoomórfica. Então, a astrologia, nesse sentido, ela tinha influência muito grande no traçado dos jardins. Normalmente, eles também faziam planos horizontais, não eram também bem simétricos, bem geométricos, e eles utilizavam os pontos cardeais como referência para fazer o seu traçado. Só que o que acontecia é que o paisagismo não era uma coisa que se fazia de maneira pública, não era para o acesso de todos. Ou você era de uma família nobre, ou você era da família do faraó, e você ia ter acesso ao que acontecia nos templos e nas residências oficiais, ou você nem tinha contato com nada que tivesse importância paisagística. Então, as poucas coisas que eles plantavam eram nos quintais das moradias somente da camada social mais elevada. Então, em outras áreas não era comum, mas de certa maneira eles faziam jardins bastante exuberantes e nesse sentido eles trabalhavam com a vegetação para que ela pudesse ser tratada de tal maneira diferenciada, quase que como uma coisa sagrada. Então, por exemplo, o papiro, o lótus e a tamareira, que são as três vegetações mais expressivas, que são plantas que quando a gente olha para elas, a gente faz referência à herança paisagística dos egípcios, ok? Elas então são tidas como plantas sagradas, para que esse cultivar conseguisse ser incrementado na cultura do jardim. Então, normalmente, como as casas dos mais ricos elas eram maiores e ela tinha todo um traçado que estava voltado para o paisagismo, que também se misturava com intenção religiosa, já que era colocada uma capela logo na entrada do jardim, então isso daí era uma coisa que era único e privativo dessa família. Deixa eu botar aqui adiante. Então, aqui é só para a gente entender um pouco de como que acontecia
o sentido do Nilo para o Egito. Então, essa história do Nilo ter a cheia e ter a época da seca dificultava um pouco o plantio paisagístico, por conta dessa instabilidade, né? E por conta de existir sempre os lados da margem do rio e o Nilo ser o motivo principal de toda a cultura e de toda a religião, então o paisagismo ele também tinha esse sentido embutido no seu raciocínio. Não diferente dos outros povos da antiguidade, a cultura da muralha, por uma questão de proteção e o fosso ao redor das suas construções, já seria uma linguagem paisagística que ia ser adotada já na antiguidade. Uma coisa que é curiosa e interessante também deles, que isso vai explicar muitas coisas no paisagismo, é a capacidade de navegação e de construção de canais dos egípcios. Isso também fazia com que eles fossem grandes agricultores. Por essa facilidade de construção dos canais, isso facilitaria o paisagismo ao cultivar paisagístico, se fosse parte da cultura dele fazer grandes jardins suntuosos. Não era o caso do Egito. Então a gente vai ver também que eles eram grandes construtores, além das pirâmides também, de barragens, que mais à frente vai influenciar a maneira de trabalhar também com o paisagismo urbano, já que eles tinham essa capacidade de construir contenções que iam fazer com que rios que tivessem influência quase continental tendo intervenção nesses rios. E isso ia ser uma manifestação muito forte, presente, mas, na verdade, o que a gente vai verificar nos egípcios, além que não é que é mais forte do que a vegetação, são as representações dos volumes arquitetônicos, como os obeliscos e outros elementos, que também vão entrar como se fosse linguagem arquitetônica. Então, antes que eu passe isso aqui, deixa eu mostrar uma outra figura. Então, nesse sentido, obeliscos, estátuas, pilones, colunatas e alguns recintos vão deixar bem marcada a linguagem paisagística no Egito. Do mesmo jeito que lá, nos povos helênicos, a gente tinha a sequência de colunatas que faziam referências ao dórico, o jônico, o coríntio, e as cenas externas, vão aparecer as colunas também das zonas egípcias como linguagem do paisagismo egípcio. Só que a diferença é que os motivos seriam os principais, inclusive, do paisagismo egípcio. Seria da flor de lótus, do papyrus e das palmeiras, na verdade, das tamareiras. Então, esses são os três principais motivos das colunatas, que também fazem referência ao paisagismo não por um acaso. Uma coisa interessante que a gente vai notar na questão aqui da estatuária é que a estatuária no Egito é uma característica não de realismo. A importância da entidade que está sendo representada é que vai determinar a sua escala, o que faz com que normalmente a estatuária egípcia não tenha escala igual à escala real. Então, normalmente ela é de grande a gigante. Outra coisa também que vai diferenciar os egípcios em termos de estatuária dos demais é que uma característica dele esculpir essas esculturas nas encostas das montanhas. Então, essa maneira diferente de fazer a estatuária incrustada no templo ou nos vales é uma diferenciação que a gente vai ter também na escultura egípcia. Eles normalmente estilizavam também as colunas, então o realismo não era uma busca deles. E várias linguagens e expressões apareciam tanto nos murais quanto nas colunas e nos obeliscos. Os obeliscos naquele tempo eles eram utilizados não somente para marcar grandes feitos, mas para a comunicação dos faraós, dos governantes com a população, e em alguns momentos também para simplesmente para marcar a expressão artística. Então, determinadas manifestações eram colocadas nos obeliscos. Uma curiosidade que a gente vai ver é que, por exemplo, a Hatshepsut, que foi uma faraó
faraó, que na verdade não conseguiu nascer homem, que era a tradição daquele período, senão você não poderia ser a encarnação do deus do sol Ra, para que você se tornasse um faraó, é que ela tinha, apesar de ter nascido mulher, esse espírito nela, então ela tinha que se portar como homem. E a partir disso, ela pega no obelisco, escreve isso, obviamente, na linguagem egípcia, né? Essa linguagem falando: eu sou a reencarnação, eu sou o espírito de Ra, e eu vim para trazer os bons frutos para o nosso povo. Enfim, então o obelisco, dentre outras coisas, ele tinha a utilidade de se tornar um elemento de política também, além de ser um elemento artístico. Mas, o que eu ia falar, eu pulei um pouquinho, porque isso aqui é uma curiosidade, já que os murais e os elementos visuais externos compareciam muito no paisagismo egípcio, e a gente não percebe muito, porque o que a gente tem acesso hoje em dia são somente as ruínas. Naquele período, deixa eu ver se tem uma foto aqui que demonstra isto. Não peguei a imagem que está desse jeito. A gente só pega as ruínas, então a gente tem a impressão de que é tudo assim, branco, cor de terra. Quando eles faziam as suas construções, os seus elementos arquitetônicos e artísticos, cortei a imagem, não sei porquê. Com bastante cor, bastante colorido e bastante vida. Essa imagem aí, ela retrata uma característica artística muito típica do Egito, que é a arte erótica egípcia. Então, fazendo muita referência à alusão, diferente do que se pensava, os povos helenos não eram os únicos que tinham essa ligação com o carnal, né? Na verdade, eu diria que os romanos e os gregos, em termos de arte, eles não tinham manifestações tão mundanas na sua arte como os egípcios tinham. Eu acredito, inclusive, na interpretação do que a gente vê nos livros deles, é que o ato sexual ele era tão comum como se era, aliás, na antiguidade toda era, né? Mas a gente não vê isso com ênfase, que a arte simplesmente retratava um hábito social comum dos egípcios. Os primeiros elementos artísticos, especialmente os que foram remotos próximo do período da pré-história, eles davam muito mais referência a deuses da fertilidade do que outros elementos artísticos. Então, a gente vai ver, por exemplo, seres masculinos representados com falhos gigantescos, ou seres femininos com seios fartos, com ancas largas, porque a fertilidade tinha um motivo, uma expressão artística muito grande. Mas se vocês puderem observar esses quadros que estão aí, que são imagens que eu tirei de murais, vocês vão perceber que eles têm umas representações que realmente tratam de orgias, né? Então tem homem e mulher, homem com animal, mulher com animal, tem todo tipo de confusão sexual acontecendo aí nessas obras, né? Então é um negócio bem diferente do que normalmente aparece, por isso que normalmente eu falo. E ele vai comparecer também nas manifestações paisagísticas. A linguagem da pirâmide vai ficar para a gente também como uma contribuição paisagística, lembrando que a gente vai considerar não somente aquele formato que tradicionalmente a gente entende por pirâmide, o formato escalonado das mastabas também é a linguagem que a gente vai herdar dos egípcios. E os egípcios, na verdade, foram os primeiros que se preocuparam em paisagismo com a questão da dominância. Lembra que a gente estudou isso lá em projeto? Então, os egípcios praticavam muito dominância, especialmente a partir das suas pirâmides. Então, a horizontalidade é uma característica dos egípcios. Outra coisa também é que começa a existir um conceito, já desde o período da antiguidade com os egípcios, conceito de amplidão, que é um efeito perspectivo, onde você não tem noção do limite do espaço que você está contido, e o diorama, que é quando você está na amplidão e uma área aparentemente verde aparece, normalmente no meio do deserto. Então, o conceito de oásis,
a localização paisagística de oásis, a gente herda dos egípcios também. É uma característica que a gente vai poder citar como herdada por eles. Já falei daqui. Uma coisa interessante também que a gente vai herdar, e que hoje eu particularmente pratico muito no meu projeto, é que o acesso às grandes áreas, o acesso às áreas importantes, gente, normalmente elas são coisas que são marcadas. E sempre o arquiteto tem a chance de fazer essa marcação. Ou quando ele faz, às vezes ele precisa de um reforço. E isso muitas vezes fica como tarefa do paisagista. E nesse período, ele não era exatamente o que a gente faz hoje. Então, essa cultura, até no Brasil colonial, quem é chamado de paisagista são os escultores. Por quê? Esculturas são elementos tipicamente paisagísticos. E os egípcios vão utilizar elementos como os pirâmides, que são aquelas demarcações, e aí tem várias interpretações, né? Então ele pode aparecer lido como os montes, os quais nascia o sol, entre os quais nascia o sol, ou as terras que são divididas entre as duas margens do Rio Nilo, ou a representação, a simbolização das duas deusas Isis e Neftis, isso obviamente que dependendo do tempo que você está se referenciando, mas é uma prática que ainda hoje no paisagismo é comum, que é marcar uma entrada. Chegar no edifício que é importante, diferente dos demais, é chegar em algo que precisa ser anunciado. E normalmente em paisagismo a gente anuncia isso. Como? Não com pilões, mas com palmeiras. E aí são dois elementos. Obviamente que quando você chega no período pós-moderno, onde as unidades não são mais tão formais, você não coloca uma palmeira de um lado, outra da outra, coloca 3 de um lado, 2 do outro, mas faz a marcação, que é quando você simbolicamente informa, não estou chegando em qualquer lugar, estou chegando num lugar especial, isso aqui é nobre. Então, olha só, 2 palmeiras marcando o acesso. Então, prestem atenção quando vocês começarem a ver as grandes obras dos grandes arquitetos, os paisagistas costumam fazer essas marcações. Não é exatamente na entrada, mas existe algo anunciando a chegada. Tá? E a gente vai herdar isso já dos egípcios também. Então, está aqui mais uma vez só para confirmar. Bom, os egípcios têm também estatuárias de características zoológicas, que não é necessariamente referência a deuses, mas é mais comum que elas façam referência aos deuses. Tá? E aqui só para demonstrar a escala que a estatuária aparece, que é muito acima normalmente da escala humana normal. Já falamos das ordens, né? Das colunatas, que é uma característica paisagística que a gente vai herdar. Obviamente que, assim como lá nos romanos, eles começam com os motivos mais simples, até que eles começam a compor misturando os motivos das estatuárias. Tá? Então, eles vão começar a compor a entrada e as áreas externas dos templos. Assim como os obeliscos também. E esse aqui, gente, é um esquema, na verdade, é uma simplificação do que se imagina que eram os jardins das nobres dos egípcios, que eram poucos que tinham essa situação, né? Então, justamente, logo no acesso da residência, tinha uma capela e um longo passeio para se chegar no jardim, que ele tinha todo o elo com a cultura, com a religião, e nesse mesmo local, tanto se fazia recreação, tem uma água que tinha que era para banho, era também para consumo, e era também para a irrigação do jardim, da horta, do pomar. Era comum ter horta e pomar ao redor dessa área. E aí, quando você pensa que essa água sozinha serve para isso tudo, você começa a imaginar por que aconteceram as danadas lá das pragas do Egito, né? Porque água desse jeito, com todo mundo fazendo tudo, com hoje que a gente vai na piscina, tem cloro, ainda tem os danados lá mijando, tem tudo quanto é doença, você imagina nessa época que podia acontecer, que não existia saneamento básico, né? Então, isso inclusive era um problema que explicava até alguns hábitos que eles tinham. Vocês sabiam, acho que vocês devem ter estudado isso já lá com a Andréia, que a água que saía do banheiro dos egípcios passava pela cozinha antes de sair da residência. Vocês já viram essa curiosidade lá? Não?
Mas foi isso, então lá a cozinha é comum nos egípcios, você está lá fazendo a comida, de repente lá o marinheiro vem olhando, justamente por onde ficava a panela lá da cozinha. E exatamente onde era feita a comida que tinha que passar no canal. Então cada banheiro passava pelo forno da cozinha. Simplesmente isso, porque era a única maneira de você exterminar as bactérias que vinham lá das fezes, porque era uma fornalha e ela precisaria aquecer e, de certa forma, dar um tipo de tratamento na água, né? Para tornar ela menos insalubre para depois jogar lá, seja lá onde for que eles conduziam os detritos daquela época, né? Então, daí a gente começa já a perceber para onde é que iam as pragas lá, né? Eu acredito que tem explicação nessa falta de saneamento. Mas a observação que tem a ver com paisagismo, mais característica desse período, e que a gente vai entender como linguagem paisagística quando a gente está trabalhando em projetos, vão ser as tamareiras, que são as palmeiras símbolo do Egito, mas algumas também se assemelham a ela em visual, também são de região próxima, tem outras palmeiras que se assemelham à tamareira. A gente vai ter aqui, por exemplo, a tamareira Nantes Jardim, que é fênix, tá? Mas essa que é a símbolo. A gente vai ver também as cicas, que são muito parecidas, mas cuidado para não confundir. A flor de rocha, o papyrus e as oliveiras. Gente, o importante para vocês disso tudo é saber a diferença entre o clima do Brasil, a região do Brasil que você está tratando e o que você vai poder fazer com cada uma dessas plantas. Pense, papiro é uma planta típica da margem do rio Nilo. Sabe o que isso quer dizer? Que para você ter papiro no local, você precisa ter área alagada. Então não dá para ter papiro em área sem ser alagada? Dá. Só que o papiro gosta de muita água. Então isso é um indicativo de que se você colocar ele no local seco, que nem Brasília, você vai ter uma água condenada do papiro. E outra coisa, vocês perceberam que o papiro dá um montão, impregna? Papiro, quando ele está bem irrigado, ele é uma praga. Ele cresce, que é uma maravilha. Esse bulbo dele dá que é uma coisa, porque uma vez que morreu um, nasce outro. E aí ele vai ficando aquela partezinha seca, e não é todo mundo que gosta de cuidar disso. Tá? Muito embora, quando você tem uma área que faz um espelho d'água, que isola, e você assume a característica rústica, você vai ter isso daí, não vai ser um grande incômodo. Mas normalmente não é o que, por exemplo, uma dona de casa brasiliense quer ter, que é esse cuidado ou ter essa coisa muito rústica. É o que eu falo, por exemplo, quando a gente começa a estudar noções de botânica. Eu, particularmente, acho lindo um chão forrado de folhas, como no jardim japonês, onde cada folha de bambu fica aquela coisa seca, sabe? Que você pisa nas folhas, né? Mas, normalmente, a dona de casa brasiliense, ela tem pavor disso aí. Eu falo brasiliense como exemplo, mas a dona de casa, em geral, ela quer ter o jardim limpinho, nenhuma folha caída no chão. E, às vezes, algumas vegetações, elas vão de encontro a esse desejo aí e acabam trazendo problemas e a pessoa opta por não ter esse tipo de vegetação. Gente, qualquer aí, alguma dúvida? Porque a gente está encerrando o Egito, então. Ok? Deixa eu dar uma parada aqui para o vídeo interromper e a gente iniciar outro. Não, peraí, deixa eu ver se tem outra civilização ainda na antiguidade. Já vemos China, né? Já vemos Japão, Roma e Grécia. Ok, então vamos dar uma interrompida.